Boa noite. Vamos reverentemente tomar nossos assentos, dar início ao nosso culto. Primeiro Crônicas 29:10 diz assim: Bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e dar força a todos. Agora, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu? Quem é o meu povo? Para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti. E nós só damos o que vem das tuas mãos. Porque somos estrangeiros diante de ti, peregrinos, como todos os nossos pais. Os nossos dias sobre a terra são como a sombra, e não temos permanência. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Deus, toda essa abundância que preparamos para edificar um templo ao seu santo nome vem da tua mão, e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e te agradas da sinceridade. Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas as coisas que acabo de ver com alegria, o que o teu povo aqui reunido te faz ofertas voluntariamente. Senhor Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. Firma o coração deles em ti. E ao meu filho Salomão dá um coração íntegro para guardar os teus mandamentos e os teus testemunhos e os estatutos, fazendo tudo para edificar esse palácio para o qual eu fiz estes preparativos. Então Davi disse a toda a congregação: Agora louvem ao Senhor seu Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor Deus de seus pais. Todos inclinaram a cabeça e adoraram e se prostraram diante do rei. Vamos inclinar nossas cabeças e vamos orar entregando esse momento ao Senhor. Esse momento de louvor, adoração e de gratidão ao nome dele. Queria pedir ao irmão Alderlan que pudesse orar inicialmente, pedindo ao Senhor que tome a direção de tudo e receba tudo que nós temos a ofertar. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor e vamos entoar louvores ao nome dele. Vamos começar com o hino 46, Jesus me transformou.
transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. A seu lado vou viver, o seu amor cantar. A mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fluir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Louvado seja Deus. Deslumbrante 96. Se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas nem profetas o chegarão a avistar. Nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz pra qual o sol é trevas, quem te pode contemplar? Nossos olhos nos humanos não te podem encarar. Fogo em cima da arca santa, sarça ardente no Sinai, são figuras só da glória do Senhor, do eterno Pai. Para termos nós com Ele franca e doce comunhão, Cristo Filho fez-se carne, fez-se nossa redenção. Para que na glória eterna nós miremos sem véu. Cristo padeceu a morte, nova entrada abrindo ao céu. Convido a irmã Valdiza. Ela tem uma palavra de gratidão e um hino para compartilhar com a igreja. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Quero louvar o Senhor hoje com um hino, né? Agradecendo o Senhor por mais um ano que Ele me concede de vida, por todas as bênçãos recebidas, né? São muitas, se eu fosse contar, a gente não acabaria hoje, porque são muitas bênçãos, e agradeço por cada bênção recebida, por cada benefício dele, não me esqueço de nenhum. Todo dia sou grata, e quero deixar esse versículo aqui antes de louvá-lo. É Salmo 48, versículo 1. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Tua cidade, na cidade do nosso Deus. Seu santo monte belo e sobranceiro é a alegria de toda a terra. É a nossa alegria. Amém, irmãos?
pela oportunidade, viu, irmãs? Muito obrigada. Irmão, posso fazer oração? Eu queria fazer uma oração. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela tua eternidade. Obrigado porque tu és um Deus grande e poderoso, Senhor. Só o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Porque é o Senhor que nos dá vida, respiração e tudo mais. Obrigado, Senhor, por estar aqui hoje, meu Deus. Com a tua igreja, com teus servos, te louvando, te agradecendo, por mais um ano de vida, meu Deus. Obrigada, Senhor, por cada dia, por cada milagre, por cada batalha vencida, porque o Senhor, Pai, é o que me dá tudo isso todos os dias. E eu só te agradeço e te louvo, Pai. Abençoa-nos a cada dia, Senhor, com a alegria da tua salvação. Nos dá, Senhor, a cada dia a eternidade, que possamos pensar todo dia, Pai, no que é eterno. Coloca essa eternidade no nosso coração, Pai. É isso que te pedimos, meu Deus. E te agradeço por tudo. Abençoa, Senhor, os meus, abençoa a minha família, abençoa todos aqueles ali que não te conhecem. E se compadeça de cada um, como um dia o Senhor, pela tua graça e misericórdia, olhou para mim e teve compaixão de mim. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse momento, queria pedir aos amados irmãos que abrissem suas Bíblias para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos de 6 a 15. Por favor, em reverência à palavra de Deus, à medida que os irmãos forem achando, você pode ir se colocando de pé. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, versículos de 6 a 15. Segundo aos Coríntios 9, de 6 a 15, diz o seguinte: E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também colherá. O que semeia muito, o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um contribua segundo o tiver posto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E Deus, que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim, vocês serão enriquecidos em tudo, para toda generosidade, a qual, por meio de nós, resulta em orações de gratidão a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Na prova desse serviço, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade com que vocês contribuem para eles e para todos. Enquanto eles oram por vocês com grande afeto por causa da extraordinária graça de Deus que foi dada a vocês. Graças a Deus pelo seu dom indescritível. A igreja pode sentar. Peço ao irmão Ian que, por favor, nesse momento possa recolher as ofertas. Oremos. Senhor meu Deus, nós te agradecemos por mais esse dia, te agradecemos por mais um culto. Estamos aqui na tua presença para te entoar louvores, para aprender logo mais também acerca da tua palavra. Te pedimos, Senhor, neste momento, pelas ofertas. Nós sabemos que elas não devem ser dadas como uma obrigação, mas por corações gratos que entendem
que a oferta à sua casa é apenas a devolução do que o Senhor nos permitiu conseguir. O Senhor nos deu saúde para trabalharmos e conseguirmos o sustento para os nossos lares. Então, nada mais justo do que, como uma gratidão ao Senhor, nós devolvermos a tua casa e ajudarmos tanto no sustento dela, quanto também no dos missionários. Te pedimos, Senhor, por isso, que nenhum se sinta constrangido, mas que os corações ofertem com gratidão a Ti. Amém. Vamos continuar louvando o nosso Deus com cânticos? Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai. Seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai. Seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo e digno de louvor. Excelso, supremo e digno de louvor. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Hosana, Hosana, Hosana
Hosana, 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 Hosana ao nome. Bem forte. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana. Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Te agradeço, ó Pai. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado, pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, te agradeço, ó Filho, te agradeço, ó Espírito, Senhor, pelas nossas provações, pelas nossas famílias. Te agradeço, ó Espírito, Senhor, pelos nossos irmãos, pela tua igreja. Te agradeço, ó Espírito, Senhor. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado, pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor.
agradeço, ó Espírito do Senhor. Aqueles que podem, por favor, se coloquem de pé. Excelsa graça. É maior. Foi meu Jesus que me salvou. Tão grato sou por seu amor, sacrifício remidor. Por isso eu por mim tão pobre pecador, encha os pulmões. Mereço a salvação, mas o Senhor me deu seu e me livrou do império das trevas, me colocou no reino da luz. Excelsa graça, que amor de Deus ao mundo assim demonstrou. Oh, como eu amo meu Redentor.
Vocês me emocionaram, pode sentar. Nesse momento, vamos agora, reverentemente, em silêncio, dar atenção à mensagem da palavra de Deus. Convido o pastor João. Boa noite, irmãos. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Bom, irmãos, mais uma vez venho aqui representando o Ministério de Missões. Como de costume, nós apresentamos aqui relatório das famílias missionárias que nós acompanhamos. E dessa vez, mais uma vez, venho apresentar aqui o relatório que foi compartilhado no grupo da igreja durante a semana da família Andrade, né? Creio que os irmãos lembrem, a família Andrade está em Foz do Iguaçu, no Paraná, na região sul do país. A família Andrade é composta pelo pastor Tiago Alexandre, pela irmã Germana e pelos seus filhos Clarice, Cecília e o Timóteo. Eu sempre penso no Estevão do pastor Ronaldo Fernandes. Bom, eles, no dia 27 do mês passado, eles completaram 2 anos lá, nessa obra, na igreja em que eles estão auxiliando, né? Então, eles agradecem, eles vão agradecer na parte final do relatório, mas eu decidi começar, né, falando aqui acerca disso. Eles agradecem pelo apoio dos irmãos, pelas orações e pelo sustento também, né? Pelas contribuições, pelas ofertas, mas ele fala no seu relatório que muitas vezes as ofertas emocionais, né, as mensagens de encorajamento, as orações, elas são muito mais importantes do que as ofertas financeiras, né? Então, continuem orando por essa família, continuem orando por esse ministério, né? O pastor Tiago, ele comenta novamente o que ele falou no último relatório que nós vimos aqui. Nesse último semestre, no trabalho que ele desempenha com os outros irmãos na igreja, eles tiveram 52 alunos no curso de português, que eles ministram lá, né, entre muçulmanos e russos. E essas pessoas, além de aprenderem a língua portuguesa, elas puderam também ouvir acerca do Evangelho, né? Então, a semente foi lançada, nós oramos a Deus que, por meio do Espírito Santo, os corações sejam quebrantados, essas pessoas entendam a mensagem do Evangelho, entreguem suas vidas a Jesus. O pastor Tiago Alexandre foi designado, né, lá numa cidade próxima onde ele mora. Existe uma comunidade com 3 famílias que se encontram sem pastor, né? Ou seja, a gente pode dizer que é uma igreja, né, mas domiciliar. Então, eles estão sem pastor. E aí o pastor Tiago, ele fica responsável em aos domingos, né, levar uma pregação para eles, e eles se reúnem também durante a semana para o estudo bíblico, né? A oração que o pastor Tiago Alexandre pede é para que essa família se fortaleça mais e mais na palavra do Senhor e que eles não debandem, né? Que eles não se sintam de alguma forma desencorajados por serem poucos e por estarem sem, digamos assim, uma liderança mais formal, né? Um pastor. Então, a oração é por isso, para o fortalecimento dessa família e para um pastor para eles, né? Fixo. O pastor Tiago também iniciou um curso de aprendizado na língua árabe, né? Os irmãos imaginam, é uma língua bastante diferente, uma língua que não tem origens no veio latino, né? Como é a nossa, então é bem difícil aprender. Ele pede que o Senhor ilumine a sua mente, que os irmãos possam estar orando por isso também, tá certo? Em sequência, né, ele faz também alguns pedidos de oração. Eles vão precisar se deslocar para um retiro no centro-oeste do país, né? Então,
por conta das passagens de avião estarem muito caras, eles vão de carro, né? Então, ele pede oração por isso, que seja, né, uma viagem tranquila, que as crianças também possam estar se adaptando a isso, que seja uma bênção, né? Eles vão precisar também se mudar, então eles pedem oração por isso. A casa em que eles estão morando é alugada e ela está à venda, né? E na região, por conta de muitas pessoas que vieram estudar, né? Muitos estudantes de medicina que vieram para a cidade porque estão estudando no Paraguai, o aluguel, né, pela demanda, aumentou bastante. Então eles vão precisar se mudar e eles pedem por isso, né, que Deus abençoe, que eles encontrem uma casa e que seja, né, um preço justo, não seja um preço exagerado, né? Eles virão nesse mês para cá, para Fortaleza. Eles até pedem oração por isso, né? Eles esperam dar o próximo relatório presencialmente aqui. Então, as passagens já estão compradas. Eles virão para cá e eles estão também vendo a questão das passagens de volta, né? Então, os irmãos estejam orando por isso também. Nós sabemos que passagem de avião é bastante cara, né? E para uma família de 5 pessoas deve ser também, né, um preço bem exorbitante, né? Então, que o Senhor esteja cuidando disso. E sim, aí ele encerra, né, pedindo pela sua família. No começo desse ano e no final do ano passado, a Cecília teve um problema de saúde, né? E graças a Deus, pela contribuição dos irmãos, eles conseguiram custear o tratamento e ela já está bem melhor, né? No dia 13 do mês passado, a mais novinha, a Clarice, completou 1 ano de vida, né? Então ele agradece pela vida dela, por ela estar crescendo bem, crescendo forte, com saúde. E o Timóteo, ele tem 4 anos, né? Está bem também de saúde. Ele agradece pelo crescimento dos seus filhos, diz que os seus filhos têm sido uma bênção na vida deles, né? Tanto da irmã Germana quanto do pastor Tiago. E eles agradecem também pelos amigos que eles têm feito na igreja, né? E pelo desenvolvimento deles juntamente com essas outras crianças. Então é isso. Neste momento eu irei orar. Se você não leu ainda com mais detalhes esse relatório, ele está no grupo da igreja. Eu posso marcar novamente a mensagem. Essa semana a gente teve bastante mensagem por conta da EBF, né? Então é isso. Eu irei orar, agradecendo também a Deus pela EBF, né, que nós tivemos, e pela família Andrade. Oremos então. Senhor meu Deus, nós te agradecemos por mais esse dia, te agradecemos, Senhor, pelos louvores que foram entoados aqui. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou, mesmo quando nós merecíamos a morte. E o Senhor nos amou a tal ponto que o Senhor morreu a nossa morte, como foi cantado aqui. Obrigado porque, por meio do teu sacrifício, nós agora temos vida. Então, Senhor, nos ajude a usarmos a nossa vida para a tua glória. Nos use, Senhor, para fazermos missões. Nos use para cumprirmos a missão que o Senhor nos deu, que é pregar o Evangelho, pregar o teu amor, pregar a mensagem da cruz que o Senhor carregou por nós, para as pessoas que ainda não te conhecem e que ainda, assim como um dia nós, ainda não entendem a sua situação de pecadores, ainda não entendem que estão caminhando para o inferno. Nós te agradecemos, Senhor, pela família Andrade, assim como tantas outras, que têm nos dado esse exemplo, têm vivido em prol da pregação do teu Evangelho. Abençoe, Senhor, essa família, supra-lhes as necessidades, continue abençoando a cada um, dando força, dando coragem, dando saúde e suprindo de fato as necessidades. Abençoe as crianças, que elas continuem crescendo com saúde, crescendo fortes, que elas sigam nos teus caminhos e que, se porventura ainda não conheceram ao Senhor, ainda não tomaram uma decisão, que elas tomem. Abençoe os seus pais para que eles possam guiá-las nos teus caminhos. Te pedimos, Senhor, pelo pastor Tiago Alexandre, ele que tem tantas responsabilidades. Nós sabemos que não deve ser fácil estar longe de casa, mas nós sabemos no Deus em que ele confia. E nós sabemos que o Senhor tem cuidado dele, tem dado a ele sabedoria. Nós pedimos que o Senhor continue fazendo isso, que seja para a tua glória. Abençoe também a irmã Germana. Certamente, ela também tem uma função crucial nesse ministério, que é ser a dona do lar. Então,
Dê, Senhor, sabedoria a ela, dê força, dê saúde também para estar lutando essas batalhas domiciliares. Nós sabemos que com a tua graça, o Senhor sempre nos ajuda a vencer. Então, ajude também a irmã Germana. Por fim, Senhor, quero te agradecer por essa semana que nós tivemos. Te agradecemos, Senhor, pela EBF. Foi um momento muito bom. Nós tivemos aqui bastante crianças. Nem todas vieram todos os dias, mas a tua palavra foi pregada a elas em todos os dias, inclusive ontem no encerramento. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor seja o motivo principal de elas virem aqui. Nós sabemos que existem os atrativos, existem as brincadeiras, existem os louvores, existem os momentos de dinâmica, mas, Senhor, nós sabemos que o mais importante foi o teu evangelho, foi a tua palavra ter sido pregado para elas. Nós te pedimos, Senhor, que a semente que foi lançada germine em seus corações, que através do Espírito Santo, assim também como as pessoas que têm sido alcançadas pela tua pregação lá no sul, que essas crianças que estão aqui perto de nós, que elas possam entender o evangelho, possam entender a mensagem da cruz, possam entregar as suas vidas ao Senhor e assim elas sejam salvas. E que o Senhor as use, Senhor, também para pregarem o evangelho aonde quer que elas estejam. Quem sabe até algumas delas não se tornem missionários e vão para lugares mais distantes pregar a tua palavra. Nós sabemos que o Senhor pode fazer tudo isso. Então nós confiamos em ti e te pedimos por isso. Abençoe a vida das crianças que estiveram aqui na EBF, que elas retornem para a EBEC de uma maneira mais constante e que o teu evangelho possa tocar os seus corações. Que elas possam entender que precisam do Senhor de fato e que elas possam tomar uma decisão por ti. Te pedimos, Senhor, por tudo isso, te agradecemos e te pedimos também pela pregação que virá agora. Obrigado porque o Senhor é bom e cuida de nós. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Louvado seja o Senhor por todas as coisas. Antes de começarmos a palavra do Senhor, vou dar os anúncios dessa semana. Terça-feira nós temos o culto de oração e doutrina aqui na igreja, 19h30. Sábado teremos culto de mocidade, vai ser aqui nessa igreja, né, nossa igreja local. Aniversariantes foi a irmã Doraci, dia 15, e a irmã Valdiza, que está aqui, foi dia 16. E louvo a Deus pela irmã Valdiza, que sempre que há alguma comemoração, ela está aqui para louvar o Senhor. Isso é maravilhoso. Às vezes eu sinto falta de pessoas como o irmão André, né, que está com o Senhor, que ele dizia versículos aqui grandes, decorados na frente aqui da igreja. A irmã Maria Pires, antigamente, trazia histórias, né, narradas, decoradas, né? Tantos outros irmãos que nos ensinaram e nos ensinam, quando a gente relembra, que está ficando escasso em nossa igreja. Jovens, crianças decorarem versículos para estar apresentando aqui, louvores ao Senhor aqui, né? Precisamos repensar. E por isso eu louvo a Deus pela irmã Valdiza estar nessa batalha, né? Deus possa honrá-la. Vamos orar então pelos aniversariantes, pelo momento da pregação. E as crianças, não sei se já saíram, mas daqui a pouco podem sair. Santo Deus, amado Pai, nós te louvamos pelo dia de hoje, pela tua palavra, que é viva e eficaz, porque o Senhor nos amou grandiosamente, assim como amou a irmã Doraci, já com 88 anos de idade, e a irmã Valdiza, ó Deus, também a tua serva. Abençoa cada uma delas nas suas necessidades, naquilo que elas precisam. Às vezes, Senhor Deus, a solidão, que muitas vezes não é percebida, mas o Senhor está com elas. E eu te louvo por isso.
Abençoa, Deus, cada um das suas famílias. Abençoa, Deus, em nome de Jesus. E abençoa a tua palavra em nossos corações. Amém. As crianças já foram? Tá certo. Glória a Deus. Abramos a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 8. Pela manhã a gente esteve vendo a questão da disciplina espiritual chamada mordomia dos dons, né? A gente viu algumas questões e hoje a gente vai ver mais na prática, tá? Na vida dos irmãos de Corinto, os coríntios. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo de 1 a 7. Todos encontraram? A palavra de Deus diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muito rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também derramaram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete a esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Aqui, Paulo está escrevendo aos coríntios, os irmãos que se encontram na igreja de Corinto, e ele está escrevendo da Macedônia. Aqui ele está na sua terceira viagem missionária, e ao escrever para os irmãos que estão em Coríntios, ele quer despertar nesses irmãos a mordomia dos seus bens, a disciplina espiritual de que eles sejam uma bênção em usar os seus bens que Deus os deu para que fossem Deus glorificado através da vida deles. E Paulo, ele quer relembrar aquilo que eles começaram um ano atrás, que era arrecadar donativos para os irmãos necessitados que se encontravam em Jerusalém. Nessa época, amados, Jerusalém estava passando por grande fome e escassez. E isso já havia sido predito pelo profeta Ágabo, lá no Atos capítulo 11. E Ágabo lá diz que ia ter grande fome naquela região. E assim sucedeu. E esse processo já estava em andamento há muito tempo. Inclusive, Paulo foi com Barnabé entregar um donativo da igreja de Antioquia para os irmãos que estavam em Jerusalém, porque a escassez tomou conta no período do imperador Cláudio, imperador romano Cláudio. Então, Paulo queria despertar nos coríntios a generosidade, que eles tinham feito um levantamento de oferta, mas aí, por conta dos pecados, se vocês forem ler a primeira carta aos coríntios, tem alguns pecados que eles cometeram, e por conta desses pecados eles começaram a cair espiritualmente. Então Paulo queria reerguer, queria ver como é que estava a questão deles, se eles realmente estavam apegados a Deus, se eles realmente estavam olhando para aquele Todo-Poderoso que tudo deu para eles. A igreja que era cheia de dons, mas quando lembramos a capítulo 11 de 1 Coríntios, que tanto lemos aqui, todo o culto de ceia, vemos que aqueles irmãos estavam desprezando os mais pobres. Por isso que havia alguns que já estavam mortos, outros estavam muito doentes. E Paulo aqui quer relembrar a eles, até mesmo o primeiro amor, até mesmo em quem eles creram, em quem deu tantas bondades para eles, que foi Deus. Então Paulo quer fazer 3 coisas aqui com a questão de fazer levantamento de donativos.
Foi um levantamento grandioso que Paulo fez na sua terceira viagem. Foi cerca de 3 anos, do ano 55 ao 57, a arrecadação que Paulo fez. Então, Paulo queria levar donativos para os irmãos de Jerusalém, porque os irmãos estavam realmente necessitados. A igreja estava sofrendo. Haviam já recebido donativos quando Paulo levou com Barnabé, mas ainda estava sofrendo por conta da fome, da escassez. Uma coisa terrível. Então, Paulo saiu pela região da Macedônia, Galácia e Acaia. Acaia é onde Corinto ficava. Corinto ficava em Acaia. E a Macedônia era Filipos, Bereia e Tessalônica, onde Paulo estava por lá. Então, Paulo, despertando aqui os irmãos que estão em Corinto para essa grande arrecadação, porque também era uma expressão de amor para com os irmãos necessitados. E aí, Paulo queria fazer, além de ajudar os irmãos necessitados em Jerusalém, ele queria também fazer com que judeus e gentios formassem uma unidade espiritual, como deve ser os cristãos. Porque tinha algumas rixas bobas, mas tinham entre judeus e gentios. Cristãos, judeus, cristãos, gentios. E a terceira coisa era Paulo ver a partilha, tanto ocorrida em Jerusalém, em Atos capítulo 2, lá, vocês lembram? A partilha, tudo era comum. Então, aquele que tinha pouco não sentia falta, porque havia partilha. Então, Paulo queria fazer com que a igreja de Corinto fosse participante. E Paulo vai falar aqui, que a gente vai ler aqui a pouco, a questão da Macedônia. E é interessante que Paulo, em 1 Coríntios 16, ele vai falar o modo, como é que deveria ser a coleta. Era toda semana separar um pouquinho da sua oferta, e aí, quando chegasse o ano todo, ele ia lá arrecadar. Amados, isso é prova de amor que Paulo queria ver em Corinto. O autêntico amor de Cristo na vida de Corinto. Então, Paulo, será que eles estão com aquele amor ao qual eu falei para eles? E aí Paulo começa a falar para Corinto sobre a generosidade e as primícias dessa igreja que estava na Macedônia. Ao lermos o primeiro versículo 1 e 2, Paulo diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. E Paulo fala isso dizendo: olha só, amados irmãos de Corinto, a igreja da Macedônia, as igrejas que se encontram na Macedônia, elas foram despertadas à sua generosidade porque a graça de Deus estava no coração delas. Foi Deus quem provocou essa generosidade nelas. Vocês também despertem para o que Deus está querendo fazer no coração de vocês. Porque foi a graça de Deus, não partiu deles em si, mas a graça de Deus que estava neles, que está neles, foi que fez com que houvesse tamanha generosidade por parte dele. Foi o amor do Pai quem primeiro tocou no coração deles. Então Paulo está dando mérito à pessoa de Deus. E os coríntios precisavam entender isso claramente, que não partiam de pessoas, mas parte do grandioso Deus. Todo e qualquer ato de bondade que saia da gente, parte de Deus para nós. Cristo foi o nosso e é o nosso maior exemplo. Cristo é o maior exemplo que me move a fazer coisas boas. Paulo está dizendo isso. É o Senhor quem nos move a fazer coisas boas. E é interessante o que Paulo detalha aqui, porque os irmãos que se encontravam na igreja da Macedônia, nas igrejas da Macedônia, eles estavam passando por um momento difícil financeiramente, por conta das guerras que tinham ocorrido já e por conta dos impostos de Roma, que ainda estavam por lá. Roma era dominante na época. Então, os irmãos não estavam bem financeiramente, os irmãos não estavam nadando em dinheiro. Pelo contrário, eles estavam sofrendo.
Mas é tão precioso ver como Deus toca no coração até daqueles que pouco têm para ajudar. Certa vez, quando eu era adolescente, lá pelos anos 87, eu fui com um amigo meu para Tianguá. E aí a gente saiu caminhando pelas matas, procurando fruta, até a gente chegar bem distante de uma localidade, tinha uma casinha, e o senhor estava comendo abacate com farinha. E já era passada do meio-dia, acho que ali era o almoço dele. Ele nos viu, e a primeira coisa que ele fez, ofereceu se a gente não queria comer abacate com farinha. O pouco que ele tinha, queria compartilhar. Isso vem de Deus. A bondade que há nas pessoas vem de Deus. Não vem de outro lugar. O compartilhar vem de Deus. Deus quem compartilhou primeiramente o seu amor por nós. E é isso que Paulo quer deixar bem claro na mente dos irmãos de Corinto. Apesar dessa tamanha dificuldade e tribulação desses irmãos da Macedônia, pelas quais eles passavam, eles tiraram do seu íntimo a bondade de Deus, para fazer com alegria aquilo que Deus colocou no coração deles. Porque no meio de muita prova e tribulação, manifestaram abundância de alegria e profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. Eles exalaram a graça, o perfume do Senhor Jesus. Foi isso que esses irmãos fizeram. E Paulo está dizendo para os coríntios, olha só, vocês são ricos, são abastados, mas os irmãos da Macedônia, na sua dificuldade, eles tiveram a alegria de servir a Deus com grande amor, porque eles exalaram o bom perfume de Cristo em suas vidas. Da sua pobreza, eles tiraram riquezas. E por que vocês, irmãos, não podem fazer a mesma coisa? É isso que Paulo está dizendo para os coríntios. Por que vocês não podem fazer a mesma coisa? Façam, vocês começaram um ano atrás. Façam a mesma coisa. E Paulo esperava isso desses irmãos, que eles tivessem o grande zelo pela pessoa de Deus. Para que, os irmãos da Macedônia irem com a coleta, alguns irmãos iam com a coleta, foram com Tito e foram com mais 2 irmãos da Macedônia. Ao chegarem em Corinto, eles encontrassem a mesma alegria que foi encontrada na Macedônia. Isso é que deve ter um coração que se volta para o Senhor, que tudo criou, que tudo fez. No versículo 3 e 4, ele diz assim, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. A liberalidade das igrejas da Macedônia, amados, foi exercida da sua profunda pobreza. E isso testifica da graça de Deus operando nos seus corações. Paulo está dizendo, olhem só, amados irmãos de Corinto, é a graça de Deus operando no coração deles. E vocês não vão fazer nada, não vão mover o coração de vocês também? A graça de Deus não atingiu o coração de vocês, por acaso? Acordem. Acordem para a verdadeira generosidade dos irmãos. E saibam que a verdadeira fonte da generosidade parte de Deus, não é da pessoa em si mesma. Então, parem para pensar. Se vocês são cristãos, é porque partiu de alguém. E quem foi esse alguém? Foi Cristo, Jesus, morreu por vocês. Cristo, sendo rico, morreu por vocês. Então, vocês também têm que compartilhar dessa mesma generosidade que parte do Pai, não parte de ser humano algum. Pedro, em 1 Pedro 4,10, vai dizer lá que os cristãos são mordomos da multiforme graça de Deus. Nós somos mordomos, hoje pela tarde nós vimos isso, somos mordomos da multiforme graça de Deus. E aqui, os irmãos estão sendo usados com os seus bens para abençoar aqueles que precisavam mais ainda. Isso é a multiforme graça de Deus.
é variada. Alguns dão a sua vida, outros dão o seu tempo, outros dão o seu conhecimento, o ensino. É assim, a multiforme graça de Deus. E aqui Paulo está dizendo, olhem para a generosidade desses irmãos, na sua grandiosa dificuldade. Eles encontraram alegria de servir aos irmãos com o pouco que tinham. Será que nós temos servido de todo o coração ao nosso Deus quando estamos servindo aos irmãos? Ou será que a gente para 2 vezes para pensar, será que eu devo, será que eu não devo? Uma vez eu vi isso acontecer. Será que eu devo, não devo? Acabou não ajudando o próximo. Versículo 5, Paulo continua dizendo, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Paulo está dizendo aos irmãos que, antes de tudo, e acima de tudo, em importância, eles deram as suas primícias para o seu Deus. Para podermos ser generosos, para podermos ajudar o próximo, para podermos fazer algo para Deus. A nossa primícia, a nossa primeira coisa, nós temos que nos dedicarmos a Deus. O quanto nós temos nos dedicado, colocado diante de Deus os nossos corações. O quanto nós temos falado com o Senhor, Senhor, será que é bom eu fazer isso? Será que é bom eu fazer aquilo? Senhor, como é que eu posso ajudar o meu irmão? Senhor, eu me entrego de todo o coração a minha vida a Ti. Ensina-me a ser um cristão melhor. Ensina-me a refletir Cristo em minha vida. Eu me coloco para Ti. Foi isso que os irmãos da Macedônia fizeram. Eles se deram primeiro para Deus. Para poder você agir com generosidade, Paulo está dizendo, vocês têm que se dar primeiro para Deus. Paulo está dizendo para os coríntios, voltem para o Senhor. Repagine isso na sua vida. Faça algo diferente do que vocês estão fazendo. Olhem para Cristo. E assim, quando você se coloca diante de Deus, colocando Deus em primeiro lugar, aí sim, você pode ter uma vida de generosidade. Enquanto você não se deu para Cristo, você está apenas dando por dar. E dando por dar não tem validade. A prioridade em nossas vidas deve ser Cristo Jesus. Cristo Jesus. Houve uma teima recente, por conta da Copa, algumas igrejas, alguns pastores disseram que não era bom mudar o horário de culto, era para permanecer apesar do jogo e tal. E esse dilema infrutífero ocorreu. Mas a questão está, onde está o meu coração? Eu vou mudar o horário porque eu quero assistir o jogo? Eu vou mudar o horário porque pode ter baderna, pode ter barulho? Eu quero que os irmãos cultuem a Deus da melhor forma possível. Onde está o coração? É isso que Paulo está dizendo. Se o seu coração estiver em primeiro lugar em Deus, então está tudo certo. Paulo queria que os irmãos de Corinto tivessem o coração primeiro focado em Deus. Doassem a si mesmos para Deus. É dizermos que nós não somos nada sem Deus. Nós pertencemos a Deus. Nós vimos isso agora há pouco. Tudo que é nosso é de Deus. Nada que temos é nosso. Nós somos apenas administradores de Deus. E é isso que Paulo está falando para a igreja que se encontra em Corinto. Mas a mordomia dos bens não se restringe somente aos bens de finanças. Há uma mordomia mais abrangente, que é o segundo ponto agora. Vamos ler aí 2 Coríntios, versículos 6 a 8. Diz assim Paulo, o que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar
pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Tito, então, estava indo a Corinto para poder continuar a obra que ele iniciou 1 ano atrás, que era arrecadar donativos. E Paulo está dizendo assim, está indo Tito e mais 2 irmãos. E aí vocês vão ter que mostrar para esses irmãos que realmente o que vocês estão fazendo é com sinceridade de coração, não é por obrigação. Então, Tito está indo aí para continuar o processo da coleta de vocês. E eu espero que vocês já tenham organizado bem direitinho a coleta, que vocês começaram com toda empolgação. E me parece que vocês estão mais fracos agora. Então, Paulo está despertando os irmãos para essa questão de que eles tenham liberalidade no dar, tenham disposição de coração. É para partir do Senhor essa disposição, não é deles mesmos. Não é porque eles são muito ricos, eles vão dar qualquer coisa. Não. Paulo está dizendo, vocês são ricos, então façam o mínimo, pelo menos como os irmãos da Macedônia, que eles sim eram pobres, mas deram com toda alegria aquilo, eles rogaram para participar, apesar de eu dizer para eles, não precisa, irmãos, tá bom. Eles rogaram, eles clamaram, eu quero participar, nós queremos participar, eu quero contribuir com a igreja do Senhor, eu quero ver o reino de Deus crescer. Isso Paulo achou tremendo e está passando para os irmãos. A igreja de Corinto tinha abundante manifestação de vida, era um show de dons, mas estavam dormindo nesse ponto, nessa mordomia de bens. E assim Paulo está querendo despertar os irmãos. No versículo 9 ele vai dizer, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis rico. Que versículo excelente, que versículo tremendo, mostrando o que Cristo fez, Cristo sendo rico, a referência de Cristo na sua glória, na sua majestade, na sua pré-existência, a sua riqueza tremenda diante de Deus. Ele lá como Deus na eternidade, em comunhão com Deus, Espírito Santo, com o Pai e com o Espírito Santo. E ele sendo essa pessoa rica, ele foi capaz de se fazer pobre. O Criador, o sustentador de todas as coisas, se fez pobre por nós. Essa pobreza, ele se tornou carne, foi humilhado, foi morto numa cruz, para que nós fôssemos ricos espiritualmente. E temos que despertar para isso também, como a igreja de Corinto tinha que ser despertada, para olhar para Cristo. Paulo aqui está mostrando o seguinte, eu já mostrei para vocês que os irmãos da Macedônia eram muito pobres. E aí, eles foram capazes da sua pobreza tirar grandes coisas. E agora eu estou mostrando uma outra situação. Cristo Jesus é o maior de todos, é maior que todos. O rico por excelência. Já que vocês não estão querendo ver os irmãos pobres que ajudaram, vejam Cristo. Ele é a excelência. Façam o exemplo de Cristo. Se doem a si pelos amados irmãos, para que sejam ricos de verdade. O propósito do seu sacrifício foi conceder uma verdadeira riqueza para o povo. Não se trata, amados, da questão material, mas do coração, a riqueza espiritual. Não se trata de dar por dar, mas entender por que você está dando. E é isso que Paulo quer que os irmãos entendam. Por que vocês estão sendo generosos? A nossa generosidade, ela vem de Deus, é infinita, vem de Deus. Então, quando Deus está sendo generoso comigo, eu tenho que ser generoso para com o próximo. Despertem, Coríntios. Irmãos, despertem. Vocês precisam aprender a serem espirituais. Por enquanto, vocês
estão agindo como se não conhecessem a Jesus Cristo. Vocês querem bênçãos celestiais? Sejam do Senhor, se doem ao Senhor. Porque é em Cristo, por meio de Cristo e para Cristo são todas as coisas. Busquem a Cristo. No versículo 10 a 15, 2 Coríntios 8 ainda, 10, vou ler o 10 e 11. E nisto dou a minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado principiaste, não só a prática, mas também o querer. Convém isto, completai agora a obra começada, para que assim como revelaste prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. A ação deve ser acompanhada da intenção. Se eles tinham intenção de fazer esse donativo, então eles tinham que ter a ação de fazer. E eles não estavam fazendo, eles dormiram no ponto. Então Paulo disse assim, vocês dormiram, vocês pararam de arrecadar. E quando o pessoal for aí, vai ver que vocês não fizeram. Portanto, acordem, procurem fazer logo. Façam logo essa doação. Paulo estava despertando os amados irmãos. No versículo 12 ele diz, porque se existe a boa vontade, ou seja, a prontidão, a contribuição será feita conforme o que alguém tem, e não segundo o que não tem. Isso Paulo estava falando, o princípio da proporcionalidade. Então você vai dar de acordo com o que você tem. Paulo está dizendo isso. Você vai contribuir de acordo com o que você tem. Para que não haja falta nas pessoas, para que as pessoas não reclamem. Mas olhe só, Paulo está sempre beliscando, mas olhe só, o que foi que os irmãos da Macedônia fizeram? Da muita pobreza, eles tiraram grande riqueza de generosidade. Mas tudo bem, vocês podem fazer o princípio da proporcionalidade. Porque Deus não exige que você doe aquilo que você não possui. Deus não exige nada disso. Deus quer que você contribua de acordo com as suas posses. Ele olha para a disposição do seu coração. Como é que está o seu coração? Como é que está o seu coração para ajudar o próximo? E é isso que Paulo está dizendo. O que vai acontecer se você não doar? O que vai acontecer se você doar? O que vai acontecer se você doar por doar? O que vai acontecer se você não quiser doar, mesmo sabendo que é correto doar? Então, Paulo está dizendo, use o princípio da proporcionalidade. Dê de acordo com a sua posse. Com o que está no seu coração. E no versículo 14, ele vai falar da mutualidade, a igualdade. Não digo isto, 13, 14, não digo isto para que haja alívio para outros e sobrecarga para vós, mas para que haja igualdade, para que a vossa abundância supra a falta deles, a fim de que eles também, na sua abundância, supra a vossa falta. E assim haja igualdade. Então, o objetivo da coleta não era empobrecer os coríntios, mesmo porque Paulo sabia que os coríntios eram ricos, eles tinham boas finanças, mas o objetivo aqui era despertar nos coríntios o interesse de amar o próximo, o interesse de olhar para o próximo com amor, como Cristo os amou. Tratava de um cuidado mútuo do corpo de Cristo. Assim como eles poderiam doar com suas finanças, os irmãos da igreja de Jerusalém poderiam estar alegres, orando por eles. E assim a graça de Cristo os atingir. Esses teriam oração, esses teriam doação material. E havia haveria um equilíbrio entre quem tem alguma coisa e quem tem outra coisa. Não sei se vocês lembram, mas antigamente as casas os vizinhos como se fosse familiar da gente. Então, vai pegar uma farinha, vai pegar um arroz, vai pegar um açúcar. Era assim. Era Cristo na vida das pessoas, sem as pessoas saberem que era Cristo agindo. É o princípio da mutualidade, da alegria de servir uns aos outros. Então, não tinha falta. Eu não tinha, mas o vizinho tinha, então eu podia me emprestar. E quando ele tinha outra coisa, eu também emprestava. É isso que Paulo está dizendo. Vocês não têm oração, então os irmãos vão orar por vocês. Vão sentir alegria por vocês terem ajudado a eles. Despertem para isso. Paulo está chamando a atenção disso.
E no versículo 15 diz, como está escrito, o que muito colheu, não teve demais, e o que pouco colheu, não teve de menos. Assim como Deus proveu o suficiente para cada israelita, Ele provê, amados, as nossas necessidades. Paulo está dizendo para ele. Assim como Cristo, Deus ajudou no deserto aos israelitas, Ele também nos ajuda nas nossas necessidades. Talvez a minha necessidade seja diferente de cada irmão aqui presente. Talvez a necessidade de um seja igual ao do outro. Mas é tão interessante quando nós confiamos em Deus e deixamos tudo nas mãos de Deus, que Ele traz alívio ao nosso coração. Às vezes a tristeza sua pode ser uma doença. Às vezes a tristeza sua talvez seja por não ter um emprego, ou por não ter conseguido passar numa prova. Pode ser. Mas quando você olha para Cristo, quando você olha para o amor de Deus, você vê quão grande é esse Deus, quão tremendo é, quão amoroso é, quão confortante é saber que Ele cuida de cada um de nós. Atos 20, 35, tenho-vos mostrado em tudo, trabalhando assim, é misto de socorrer os necessitados e recordar as palavras do Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas algumas pessoas relatam que ela tinha uma necessidade e de repente um irmão chegou ou a irmã chegou e supriu aquela necessidade. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo de Deus agindo na vida das pessoas, que se deixam agir por Deus. Às vezes a pessoa não quer falar, está no íntimo sofrendo, mas Deus está escutando a sua oração. E é tão precioso saber que há um Deus que cuida da gente. É um Deus maravilhoso para nossas vidas. Devemos crer nesse Deus com todo o amor, com toda a dedicação. E terceiro ponto, amados, que eu queria falar para os irmãos, o aprendizado, é o propósito maior que Paulo traz para Corinto, um propósito superior, que é glorificar a Deus. 2 Coríntios capítulo 9, vai falar para nós, a partir do versículo 6, 2 Coríntios 9, versículo 6. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Aqui Paulo está lembrando aos coríntios a lei da semeadura, da prática agrícola que eles conheciam. Então, que tem pouco, coloca pouca semente, logicamente a safra vai ser pouca, mas aquele que coloca muita semente no seu campo vasto, vai ter muitas e muitas farturas. Muita fartura. É uma analogia bem interessante. E Paulo está aplicando aqui, lembrando que quem dá o crescimento é Deus. Se você entregou em primeiro lugar para Deus, ou seja, você colocou a primícia diante de Deus, como primícia para Deus, e dizendo, Senhor, me usa para a tua glória, eu quero ser teu, eu quero fazer parte desse corpo maravilhoso que se chama igreja, eu quero ser, Senhor, servir ao cabeça que é Jesus Cristo, e eu quero procurar fazer o meu melhor. Talvez o meu melhor não seja pregar, não seja falar pela minha timidez, mas talvez o meu melhor seja fazer uma carta e entregar para uma pessoa. Talvez o meu melhor seja aconselhar, talvez o meu melhor seja apenas ouvir os irmãos querendo falar e eu estou pronto para escutar. Senhor, me use de alguma forma para a tua glória. E aí Deus vai olhar e vai lhe usar, porque você quer estar plantando a semente da abundância, da mordomia de servir. Logicamente, Paulo aqui está relacionando a questão financeira, mas ele puxa mais para a questão espiritual, para que Coríntios desperte a questão espiritual. Não é a questão de ter bens, mas que ele desperte para a questão espiritual. Não é uma ameaça que Paulo está fazendo para eles. Se você não ajudar, você não vai ganhar nada. Não é isso que Paulo está dizendo. Mas Paulo está dizendo assim, semeio espiritual, trabalhe em seu coração. Por que eu vou dar o donativo para os irmãos da igreja de Jerusalém? Tem um objetivo. O objetivo de Deus ser glorificado. É o propósito maior. De Cristo ser visto em minha vida. Então, eu tenho que parar para pensar e vou
semear em abundância. Meu coração vai explodir de alegria em querer ajudar. Como nós lemos há pouco, melhor é dar do que receber. Lembre sempre disso. Melhor é dar do que receber. Sempre é uma dor quando a gente recebe. Porque nós estamos sendo humilhados por Deus. Quem dá tem que dar com alegria. Porque nós também estamos sendo agraciados por Deus em dar. Nunca se esqueçam disso, amados. No versículo 7 ele vai dizer: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. A alegria deve ser o norte que vai conduzir você a contribuir com a pessoa necessitada. A alegria, ela vai trazer você para a realidade de Cristo. Porque eu estou alegre? Porque Cristo me amou. Porque eu sou um cristão? Porque Cristo morreu por mim. A alegria de contribuir com o meu coração alegre. Foi isso que os irmãos da Macedônia fizeram. Estavam com alegria no coração. Não contribua se vai achar que vai faltar para você. Não contribua se você estiver triste. Oh, fui forçado. Não. A alegria está no coração daquele que conhece a Jesus. Se você conhece a Jesus, você vai dar com abundância, vai semear com gratidão a Deus, louvando a Deus. Versículo 8 e 9 vai dizer: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Esse final aqui, ele está relatando do Salmo 112, versículo 9, que é a questão da generosidade, né? É uma evidência da justiça de Deus na vida da pessoa. Paulo aqui está também falando que ele não queria que os irmãos ficassem receiosos com uma palavra anterior, achando que se eles não contribuíssem, eles não receberiam algo, né? Mas Paulo está dizendo assim, ó, tudo pertence a Deus. Então, ou você dando ou não dando, tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Então, primeiramente, você deve olhar para Deus e deve fazer sua parte, contribuir. E foi isso que ele queria fazer transbordar no coração desses irmãos. Versículo 10 e 11 vai dizer: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. O que Paulo está dizendo aqui é que todo processo, né? Todo processo é maravilhoso. É Deus que está no meio. Aquele que dá a semente, Deus. Ele é o mesmo que dá o pão para quem vai semear. Nada é do homem. Tudo é um processo de Deus. Até aquilo que a gente come. Se formos nós que plantamos, foi o Senhor que está dando. Quem dá chuva para a agricultura é Deus. Quem faz crescer é Deus. Quem faz desenvolver é Deus. Quem faz o fruto maduro é Deus. Quem vai preparar o pão, que vai dar o pão para eu comer, tudo foi um processo dado por Deus. Que deu força, me deu força para viver. Me deu força para continuar. Então todo processo é Deus. Ele nos enriquece. Nenhum bem vem da gente. Pode prestar atenção. Nenhum bem vem da gente. Quando a gente está distraído, descuidado, não permitindo que o Espírito Santo de Deus age em nós, pode ter certeza, vamos fazer sempre o mal. Sempre vamos fazer o mal. Sempre vamos achar que os irmãos não gostam da gente. Sempre vamos achar que a igreja não é boa. Sempre vamos achar que somos desprezados, não olham mais para a gente. Sempre vamos inventar 1000 desculpas. Mas quando permitimos que o Espírito Santo de Deus age em nós, nós crescemos em graça, em amor. E aí, ao invés de sentirmos necessidade, nós é quem suprimos a necessidade dos demais. E isso é graça, é bondade de Deus. No versículo 12 a 15, para estamos já finalizando, diz assim, 2 Coríntios 9, 12 a 15. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também
redunda em muitas graças a Deus, que é o propósito final, que é glórias a Deus. Visto como na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Glória a Deus. Glórias a Deus pelo seu dom inefável. Supre as nossas necessidades práticas. O propósito inicial e final é prático, é cumprido. Os irmãos são socorridos nas suas necessidades. E aí produz ações de graças a Deus. Os corações dos que recebem a oferta vão glorificar a Deus. Existe um filme chamado Em Busca da Felicidade, eu acho. Em Busca da Felicidade. E é um pai de um garoto, e vivem sozinhos e vive com uma grande dificuldade, e ele quer trabalhar em escritório, e ele vai correndo atrás da luta e tentando dar o melhor para o filho, e até ele ganha um dinheirinho, vai para um quarto melhor com o filho, e ele vai tentar o emprego, e lá ele passa por um estágio, e com toda a dificuldade do mundo, né? Tem só um terno, e lá, quando termina, que o dono diz, ou o presidente que diz, você está com o emprego garantido. E ele sai na rua, só falta gritar no meio da multidão, mas tremendo de felicidade. É isso que os irmãos estavam passando. Quando receberam os donativos, eles glorificaram a Deus. Senhor, com bondade, com misericórdia ao Senhor por nossas vidas. Nós não somos dignos, mas o Senhor supre as nossas necessidades. E esses irmãos, com tanta alegria, eles testemunharam e glorificaram a Deus e oraram por esses irmãos com mais intensidade. Realmente, nós somos um corpo só. Não existe crente judeu e crente gentil. Existe um corpo só chamado corpo de Cristo. Nós somos cristãos. Não há diferença entre judeu e grego e gentil, não há. Deus trabalha no amor e na fé deles, assim como trabalhou em nossos corações. E isso, amados, é o Evangelho. E isso é graça de Deus, é amor de Deus para com a sua igreja. Isso fortaleceu a comunhão cristã. Como hoje em dia ainda tem fortalecido muitos atos de bondade vindo de Deus através dos irmãos, tem fortalecido a igreja. Tem ajudado a igreja a permanecer firme nos caminhos do Senhor. Quando investimos no missionário, como é o pastor Rafael, e acho que a igreja ainda não entendeu essa questão de missão, de ajudar o missionário, porque poucos temos visto as doações, e aí a gente começa a ver como é importante a alegria dele estar aqui ontem conosco, de ser grato à igreja por estar ajudando com R$600 para ele, pouquíssimo para quem mora numa cultura cujo o dinheiro é mais valorizado que no Brasil. Mas ele estava aqui alegre, com a sua família, todos alegres, empolgados. Ficaram aqui até perto de 11 horas, eu acho, conversando com a gente. A alegria de Deus nos usar para sermos bênção na vida deles. Quantos irmãos não estão gratos por isso? A generosidade, para finalizar, é um dom da graça de Deus. Devemos orar para que Deus cultive em nós um coração generoso, reconhecendo que esta não é uma virtude natural, mas uma obra do Espírito Santo em nossas vidas. A consagração precede a contribuição. Antes de eu contribuir, antes de eu ser generoso, eu devo me entregar a Deus. Senhor, eu sou todo teu. Tudo que eu tenho é teu. Usa de acordo com a tua bondade, misericórdia e graça. E que o teu nome seja glorificado. A contribuição é um ato de adoração. Quando você oferta, você está louvando ao seu Deus, está adorando a Deus. A contribuição deve ser voluntária e sacrificial.
ser como a dos macedônios. E por fim, o foco é a necessidade do próximo e o avanço do reino de Deus. E que Deus seja glorificado na vida da igreja do Senhor. Que nós despertemos para entender que nós pertencemos ao Senhor. E nós somos apenas mordomos daquilo que Ele tem nos dado. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, amado Pai, nós te louvamos pelo teu dom inefável, ó Deus. É algo tremendo que não se pode nem descrever. Tão belo, tão intenso é o teu amor para com o teu povo. Que nós também tenhamos amor uns para com os outros, que saibamos suprir a necessidade dos irmãos, que tenhamos sabedoria vindo do teu Santo Espírito, que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Ó Deus, que sejamos diferença no meio desse povo, aqui dessa região, no meio da nossa família. Desperta aqueles que estão afastados, aqueles que não creem no Senhor. Senhor, toque os corações. Muito obrigado, Pai, por essa noite, por esse dia. Eu te peço e te agradeço por tudo. Em nome de Jesus, amém. Fiquemos em pé para fazermos encerramentos, amados. Alguém tem algum aviso a mais? Não, né? Só lembrando, sábado, culto dos jovens. Que a graça do nosso poderoso Deus, o amor de Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com essa igreja, em nome de Jesus. Amém. Estamos despedidos, amados.